21, a gente continua nesse tema de repercussão nacional. Em uma entrevista exclusiva aqui para a Jovem Pan Paraná, Bolsonaro reforça que vai ser o candidato de 2026, elogiou o Ratinho e defendeu mais uma vez, então, a libertação dos condenados pelos atos em Brasília. O ex-presidente esteve no Paraná na última sexta, desembarcou em Curitiba, participou de um almoço com o governador Ratinho Júnior. Depois disso, ele também foi para Londrina para participar da Expo Londrina. Antes de deixar Curitiba, Bolsonaro conversou com exclusividade aqui com os jornalistas Rafaela Moron e Carlos Kobach. Durante a entrevista, o ex-presidente reforçou a posição dele em disputar as eleições de 2026 e falou sobre o governador do Paraná. Vamos ouvir. O crime eu cometi. Me reunir com embaixadores? Não tem cabimento. Isso é negar a democracia, me deixar fora do processo eleitoral por causa disso. Então eu vou até o final. Com a minha candidatura, tem um termo usado lá fora, lawfare, né? Está sendo usado no Brasil, é perseguição política em cima dos adversários. Ou seja, o que a esquerda quer, já que eles aparelharam, não só universidades, mas parte do judiciário, é tirar de combate os seus opositores. Já tem algum cenário quem Bolsonaro vai apoiar aqui para a eleição de 2026? Olha, o grande interesse meu em todo o Brasil é a bancada de senadores. Aqui já temos um nome definido, né? Felipe Barros. Conversamos com o Ratinho. Obviamente, ele deve ter um candidato dele, né, do grupo dele, e a outra vaga do Senado também. Se for o Ratinho, a gente não vai lançar o segundo nome. Então, quero um Senado forte para reequilibrar os poderes e a gente poder viver em harmonia em Brasília. Inclusive, dizem que o senhor trabalha pessoalmente na escolha desses candidatos ao Senado nos estados e até dos suplentes, né? Por que o senhor quer tanto o comando do Senado, também, claro, a presidência do Senado? O que o senhor pretende ali com esse comando do Senado? O presidente Valdemar me deu aí a incumbência, né, de tratar dos 54 candidatos que poderemos ter em todos os 26 estados e DF. Eu trabalho dessa forma. Eu pretendo fazer no mínimo 20 senadores do PL. Com 10 que temos lá, que não concorrem à eleição, a gente vai ter 30, né, junto com outros partidos, como o PP, até o PSD, republicano, que a gente vai fazer gente também alinhada, a gente vai ter uma folga tranquila de mais 50 senadores em Brasília. Eu quero um Senado forte para equilibrar o jogo entre os poderes. Candidato Ratinho Júnior é um candidato forte do senhor para a eleição presidencial, caso o senhor não consiga reverter essa eleição? Não existe caso, eu sou candidato, eu falo pelo meu partido, né? O Ratinho do PSD, se ele vier candidato, desejo boa sorte a ele até o último dia. No último dia, não, porque eu vou ser o candidato para ganhar. Esse discurso de que essa postura poderia estar interditando um crescimento da direita, de outros nomes que poderiam surgir e, em tese, favorecer a esquerda, conforme mostrariam algumas pesquisas. Tem que reconhecer que eu sou a liderança da direita. Eu arrasto multidão, né, em qualquer lugar do Brasil, principalmente no Nordeste. Agora, isso acontece que eu trato bem o povo. Eles têm uma boa memória do nosso governo, do que nós fizemos, e querem a gente de volta, né? Ainda mais comparando com esse atual governo que está aí. Bolsonaro segue firme ali no discurso que ele é o candidato para 2026. Quero aproveitar aqui, a gente já vai trazer mais uma fala dele dessa entrevista exclusiva, mas para pedir para você que está chegando agora pela primeira vez no nosso canal do YouTube, para se inscrever e também deixar o like ali, se quiser registrar a sua participação no chat, a gente vai interagir com a audiência. Olha, Bolsonaro também defendeu o projeto de anistia que tramita no Congresso, comentou o caso envolvendo a ABIN brasileira e o governo do Paraguai, aquela suspeita de uma possível invasão hacker. Um servidor da ABIN prestou depoimento para a Polícia Federal dizendo que teve ali, de fato, essa continuidade de espionagem durante esse governo de Lula. Vamos ver, então, qual é a repercussão e a opinião de Bolsonaro sobre esses temas. A palavra das principais lideranças de centro, centro-direita. Houve um momento lá que o governo jogou pesado. Houve um pedido para líderes não assinar a urgência, mas estamos colhendo assinaturas individualmente. Acredito que temos um número suficiente a semana que vem para entrar com o requerimento. Quem está preso injustamente não é só a Débora, né, a do batom com 2 filhos pequenos. São dezenas e dezenas de pessoas inocentes. Até porque é golpe, só na cabeça de uns alucinados por aí. Então, quem está preso injustamente, cada segundo é uma eternidade. Então, estamos trabalhando pela anistia. Temos um grande ato agora, no próximo domingo, lá na Paulista. Acredito que o povo ganhará
dessa forma. Presidente, como é que o senhor avalia essa questão dessa investigação da ABIN em cima no seu governo e depois agora no governo Lula sobre essas autoridades paraguaias? Primeiro, quem deu a ordem para cumprir essa missão, né, de investigação ali, não foi da minha parte, tá? Não sabia de nada. Você não tem ascendência sobre as inteligências da PF, das Forças Armadas, da Agência Brasileira de Inteligência, você não sabe. Agora, cada um fala uma coisa. Agora, as agências existem para proteger os governos, né? Agora, não sei de nada o que estava sendo feito por lá. O governo decida, porque eu vi na entrevista, acho que foi na UOL, do ex e atual chefe e um diretor da ABIN, é que estava com toda a força, com o apoio do atual governo, essa investigação. Agora, quanto está trabalhado, hein? Um agente secreto tupiniquim, pelo amor de Deus, né? Bolsonaro também falou sobre o julgamento do caso dele no STF. E mais uma vez afirmou que não tem medo de ser preso. Vamos ouvir. Teve alguma possibilidade de responsabilização no entendimento do Supremo Tribunal Federal? Prisão, alguma condenação dentro desse caso com a composição? Prisão só na base da arbitrariedade, que é muito comum, não digo o Supremo, né? O Alexandre de Moraes fazer. Você pode ver, nulidade do processo tem de monte, até na última agora. Agora a OAB, setor da OAB, já estão favoráveis a nós, né? Porque quando uma denúncia é aceita, né, sem que a defesa tenha amplo acesso ao processo, até botei na mão aqui, que eu não sou advogado, né? Chama-se bula processual ou nulidade flagrante. É mais uma. Além de, como você viu no segundo dia do Fux, ou da Rosa Weber, os dois falando em Brasília, que 9 delações não são, né, nenhuma delação. Todo o processo, o que é uma delação premiada? Espontaneidade, é verdade, provas. Nada disso teve. Agora, que golpe é esse? Até que um colega aqui de Israel me disse, né, que golpe é esse que o Mossad não estava sabendo? Até o próprio ministro da Defesa falou, golpe é a Força Armada na frente, o povo atrás. A gente sabe o que acontece. Não teve arma, não teve tanque, não teve liderança, não teve nada. E agora, o que eles têm que fazer é provar que eu queria dar um golpe, não o contrário, como alguns acham, tem que provar que não queria dar um golpe. É uma responsabilização. Qual a leitura que o senhor tem? Abuso, arbitrariedade, como, por exemplo, esses presos do Rio de Janeiro. O caso mais conhecido, a Débora, um batom, 14 anos de cadeia. É razoável isso? Depredação de patrimônio, se é que é depredador. Ela manchou ali algo que foi apagado logo depois. Isso aí é para talvez 3 meses, transformado em trabalho comunitário. Agora, eu estou sendo acusado do quê? Depredação de patrimônio. Só se for por telepatia, que eu estava na Disney. Eu com o Pateta resolvemos dar um golpe aqui no Brasil, depredamos o patrimônio aqui, só pode ser isso aí. O senhor está com medo de ser preso? Você pode ser preso. A situação como está aí, o cara não gostou da tua entrevista, quem te prende? Ou não é assim? É assim. Hoje é assim, não temos nenhuma segurança jurídica no país. Tranquilo enquanto acontece? Não vou, estou feliz aqui na minha vida, vou para Londrina agora, né? O Ratinho, tudo bem, estou tranquilo. Fica com medo por quê? Arbitrariedade, abuso, seria mais um, né? Vou fazer companhia para a Débora. Tá. Carlos Kobach, Rafaela Moron, parabéns aí pela entrevista exclusiva com Jair Bolsonaro durante a passagem do ex-presidente pelo estado do Paraná. A gente viu vários temas muito importantes que vamos destrinchando aqui essas falas de Bolsonaro, né, Rafa? Qual foi a sua impressão, a impressão ali nessa conversa frente a frente com o ex-presidente? Ele realmente está tranquilo, tem se apoiado nesses discursos de que não tem medo da prisão e de que defende de forma muito firme a pauta da anistia? A gente percebeu ali um Bolsonaro que veio reafirmar o seu poder político aqui no Paraná. Ele veio num dia muito estratégico, inclusive, o lançamento da candidatura do Caiado, e a gente tinha o Ratinho já no momento de viajar ao país, despontando um pouco mais, e o Bolsonaro veio, levou gente para o aeroporto, fez uma tarde de muito prestígio político, sim, as pessoas estiveram em torno dele, reafirmou e deu esse recado. E vem atrelando tanto a costura política quanto a questão da anistia, de duas formas, né, que as questões ali da visão dele se beneficiem, ou seja, sabe que se abrir mão do seu capital político, ele provavelmente vai ter uma vida muito mais dura diante do judiciário. Não que isso vai interferir, por exemplo, na condenação, mas é verdade que uma pressão popular pode sim levar ali a certos entendimentos, como foi o caso da Débora, por exemplo, e também a questão da assinatura pela anistia. Então, são pautas prioritárias. Há pelo esse jogo também a construção do Senado, que é muito cara a ele, no sentido
sentido de ter um Senado atuante, e tanto é que, mesmo sabendo estar inelegível, chegou a falar em um vice do Nordeste, já que era candidato. Nós perguntamos, inclusive nas redes sociais da Jovem Pan, tem lá milhares de visualizações, a pergunta: bom, se você era candidato, então quem vai ser o vice? Ele falou: estou namorando heteramente um candidato do Nordeste, que eu quero que seja o meu vice. Agora 7h31. Repita. 7h31. Vamos fazer o seguinte, diante aí da grande participação da nossa audiência em torno desse assunto, com mensagens e também recados aqui no nosso chat do YouTube, a gente vai continuar no canal do YouTube falando sobre essa entrevista de Bolsonaro, sobre pesquisas na FM, uma pausa rápida, mas eu prometo que no rádio a gente também volta depois com essa pauta. Jornal da Manhã, Paraná. A nossa audiência é muito perspicaz aqui, também foi puxando falas do Bolsonaro ao longo dessa entrevista exclusiva para Rafaela Moron e para o Carlos Kobalk. Carlos, o Fábio Selig disse o seguinte: olhem o que o Bolsonaro falou, que é muito importante. O jogo só vai mudar se elegemos um Senado forte para ano que vem. Não interessa a presidência, o Fábio Selig aqui acabou finalizando o comentário dele assim. A presidência interessa também, Fábio, não é também tão distante do cargo do executivo que o PL está mirando. Mas, de fato, Bolsonaro esboçou uma preocupação, e foi justamente uma pergunta que você trouxe, né? Sobre essa participação pessoal dele pelos estados para lançar nomes ao Senado. A gente vinha já tendo essas informações nos bastidores que o Bolsonaro tem feito, ele pessoalmente, montado essas chapas ao Senado Federal do ano que vem, tá? Então ele, além do candidato, ele também está vendo até o suplente, no caso aí de uma eventual saída do titular. Então é uma preocupação que o Bolsonaro está tendo de forma pessoal. E por que isso? O cenário hoje é de inelegibilidade para Jair Bolsonaro. Ele vai buscar aí, seja via anistia, seja via uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral no ano que vem, que tem uma nova formatação muito mais simpática a Jair Bolsonaro. Você vai ter a presidência do Nunes Marques e a vice-presidência do André Mendonça, os dois ministros que o Bolsonaro indicou para a Suprema Corte. Então, você vê um Bolsonaro muito focado no Senado, e ele falou isso, como o Fábio aqui, o nosso ouvinte aqui, destacou bem e percebeu bem essa pontuação de Bolsonaro, porque é através do Senado Federal que, nas palavras de Jair Bolsonaro, ele espera equilibrar o jogo em Brasília. E o que significa equilibrar o jogo em Brasília? O Supremo Tribunal Federal, o Senado Federal é quem tem a atribuição para pautar pedidos aí de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, talvez esse equilíbrio seja essa guerra fria que talvez fique instalada no Senado Federal a partir de 2027. Porque, tendo maioria no Senado, o Senado pode a qualquer momento pautar esses pedidos de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. O Senado hoje parece, inclusive, o espaço mais desafiador em relação a isso. E ontem a gente tem que reconhecer aqui o seguinte, havia até uma questão de dúvidas em relação ao número quanto à adesão à manifestação. Manifestação, de fato, teve ali uma reunião de milhares de pessoas, Teve ontem ali o cumprimento dessa meta de dar um recado de que a anistia, ela é uma pauta de interesse da sociedade, não de interesse único e exclusivamente político. E isso foi muito importante. A gente sabe que essa será a questão e o instrumento de pressão em cima dos nomes do Centrão, por exemplo, que ainda não se comprometeram com a questão da anistia. Eu reforço de que os nomes do Centrão é que vão bater o martelo. A direita já está convencida do processo da anistia. Quem é que está faltando? Quais são as 70 assinaturas? Ontem, inclusive, esse foi um dos recados, de que as pessoas fossem pressionar diretamente ali representantes para que eles fizessem com que nomes do Centrão que ainda não aderiram ou que ficam ali com o pé em cada canoa, faz um comprometimento, mas libera a base, uma parcela assina, uma parcela não, para que exista uma pressão em cima da carga política. E o recado de você ter todos os governadores reunidos ali ao lado de Bolsonaro foi muito importante. É a fotografia da concentração do poder político da direita absoluta, ou seja, mesmo não podendo concorrer,
é ele quem deve determinar ali o que vai acontecer no campo da direita. Pelo menos você percebe que a questão do comparecimento dos governadores, mesmo aqueles que não discursaram em cima do caminhão, né? Só o Tarcísio Falou, exato. falou. Fizeram a foto, tinha alguns que nem estavam mais no momento em que foram questionar sobre a história da anistia, por exemplo, o governador do Paraná já não estava mais em cima do caminhão. Então, mesmo nesses casos, você sabe que há ali uma deferência, né? Você teve o comparecimento de muita gente que entendeu que não precisava, que já tinha o discurso de que não é habitual de manifestação, ou seja, sentiu a pressão e também a questão do poder. Ainda mesmo fora do jogo, o Bolsonaro é sim um fator para as eleições. Olha, muito importante a participação de todos vocês, a gente agradece aqui. Não se esqueçam de clicar no like. Você que chegou